Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos nosso ano bíblico, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. O rei Josafá. O rei Josafá foi um rei que obedeceu a Deus. Ele se preocupou com o seu reino, ele se preocupou ali com aquele povo e ele colocou os sacerdotes para que fossem ensinar as pessoas a obedecer a Deus. Ele mandou que levassem os livros da lei e ensinaram todas aquelas pessoas do seu país, ali do lugar onde ele reinava. E o rei Josafá, no auge do seu reinado, aconteceu que o seu filho Jeorão casou com Atalia, filha de Acabe, com Jezabel. E um dia ele foi para a casa deles, do seu filho e da sua nora, e lá os pais dela também vieram. E ali Acabe e Jezabel conseguiu com que o rei Josafá fosse ajudar ele em uma guerra. Guerra esta que o rei Acabe veio a morrer. E com isso o rei Josafá ficou desesperado. E o rei Josafá, por esse erro que ele fez, ele colocou novamente os sacerdotes para ensinar o povo as leis, os mandamentos de Deus, o desejo de Deus para com cada um. E assim aconteceu. E logo mais para frente, aconteceu que os moabitas e os amonitas, eles vieram contra Josafá. E quando chegou a notícia para ele, chegou que um grande povo estava vindo contra ele, e aí ele já pensou: é o castigo de Deus para comigo, para com o meu reino, porque eu desobedeci a Deus, eu me juntei a um idólatra. E Josafá novamente se apega a Deus. Ele se apegou a Deus mais ainda. E aqui no verso 3 do capítulo 20 nos diz assim, de 2 Crônicas: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. O povo todo ficou com medo. O rei determinou ali: vamos nos arrepender, vamos jejuar, vamos orar a Deus. E o povo se uniu a ele: vamos. No verso 5 nos diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ali Josafá se entregou plenamente, falou: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. O Senhor é dono de tudo. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E a palavra, logo mais adiante, aqui o capítulo 20, a palavra veio ao profeta para ele: Deus vai lutar por vocês. Obedeça, faça tudo. E Deus colocou ali para eles da maneira como que eles tinham que fazer. E eles fizeram da maneira como Deus determinou. E aqueles homens foram vencedores, porque Deus lutou por eles. E aqui no Espírito de Profecia nos diz assim, no livro Patriarcas e Profetas: O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estava invadindo Judá.
e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas atacaram os dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. O povo de Deus, o reinado de Josafá não precisou lutar, porque primeiro lutou os amonitas e os moabitas, se destruíram, e depois os do monte de Seir lutaram uns contra os outros e se destruíram. E o reino de Josafá ficou livre para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Então nós vemos aqui que ele errou. E quem não erra? Ele se arrependeu. E quem se arrepende? Quando nós nos arrependemos de algo que fizemos e pedimos perdão a Deus, aquele pecado é apagado, porque Deus promete isso, Deus fala. E a Bíblia, a Sagrada Palavra, não mente. Então que nós possamos pegar os exemplos dos heróis da Bíblia e fazermos isso em nossas vidas, possamos seguir esses exemplos. Então que nós possamos ser fiéis a Deus, em nome de Jesus. Amém.